Escola do Legislativo. Eu gostaria de agradecer em nome do presidente da Câmara, vereador Marcos Kurtz, e em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Como ela já falou, eu sou a Silvia, eu sou farmacêutica do município de Balneário Camboriú. Entrei na prefeitura em 2012, fiz o concurso, e em 2013 eu fui chamada. Aí eu já trabalho, eu sou farmacêutica já há quase 20 anos, mais do que a idade de vocês, tá? Mas é muito legal estar aqui falando sobre esse assunto com vocês. Acredito que a grande maioria vai entender, vai gostar do assunto. E é um assunto que eu gosto muito, pessoalmente, de conversar. Por quê? Porque, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que se automedica muito. A todo momento, a gente está tomando um remedinho, né? Nossos pais, nossos amigos, nossos familiares. E, ao mesmo tempo que, há um tempo atrás, a gente até achava que era bacana, hoje em dia virou uma epidemia. Todo mundo tem a sua farmácia em casa, todo mundo tem um vizinho que tem um remédio para emprestar. Hoje, a gente não vai mais buscar uma xícara de açúcar no vizinho, né? A gente vai buscar uma cartela de paracetamol. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. E eu sempre gosto de falar assim, eu não sou uma pessoa que eu vou de extremos, assim, sabe? A gente nunca pode tomar nem um remedinho, não posso tomar umas gotinhas quando eu estiver com cólica, quando eu estiver com uma dor de cabeça. Não é isso, gente. São extremos. São quando a gente passa a ver a farmácia como uma extensão do supermercado, né? Então, isso é automedicação. É você, a todo momento, estar buscando na medicação alívio dos sintomas que, muitas vezes, não tem necessidade. Tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês. O Vitor me convidou também, que é o meu coordenador, e eu também estou um pouquinho nervosa. Então, vocês relevem, caso eu dê uma falhada aqui. E, depois, qualquer coisa, se eu conseguir responder todas as perguntas de vocês, quiserem comentar também algum caso, algum acontecimento, estou à disposição, tá? Vou lá mexer aqui nos negocinhos, tá? Então, o Vitor pediu para eu falar sobre automedicação, e eu, como sou um pouquinho metida, já coloquei o uso racional de medicamentos junto. Por quê, gente? Não tem como falar sobre automedicação sem colocar o uso racional de medicamentos. O que são esses dois termos? Eles são opostos e, ao mesmo tempo, eles se complementam. Quando você se automedica, você não faz uso racional de medicamentos. Se você faz uso racional de medicamentos, você não se automedica. Então, eu vou falar sobre os dois assuntos aqui. E, se vocês ficarem com dúvidas depois sobre um, sobre o outro, vocês podem me perguntar. Tá? O que é o uso racional de medicamentos? Tá? A gente usa o termo URM. O uso racional de medicamentos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vocês já ouviram falar da OMS, né? A gente ouviu falar muito da Organização Mundial de Saúde agora na pandemia do Covid, né? Eles estavam lá mandando, dizendo o que era para fazer, o que não era para fazer. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela nos dá orientações, eles passam protocolos de como a gente deve seguir com relação às doenças, às pandemias. Eles dão uma diretriz e a gente segue. A OMS é formada por especialistas médicos, farmacêuticos, biólogos, pessoas também de fora da área da saúde, que formam e estudam para dar esses protocolos, né, para dar uma diretriz. O que a gente vai fazer quando acontece tal coisa, né? Então, como é que eles definiram? O uso racional de medicamentos ocorre quando? Quando as pessoas, né, nós, no caso, recebemos medicamentos que são apropriados para as minhas condições clínicas. Eu estou com um sintoma, estou com uma dor de cabeça, estou com náusea, e aí eu vou receber o medicamento certinho para aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Não é algo que não tem nada a ver com o meu tratamento. Em doses adequadas às suas necessidades individuais, dose adequada, gente, não vou receber... eu preciso fazer um tratamento com antibiótico, né? Estou com uma dor de garganta, está bem forte, e, enfim, eu preciso fazer 7 dias de tratamento. Então, eu vou receber as doses adequadas para fazer o meu tratamento por 7, 10 dias, enfim.
Por o período adequado, que é a continuação, né, quando você recebe o tratamento, nem mais nem menos, e com o menor custo, tanto para a gente como para toda a nossa comunidade. Tá? Então, esses são os pilares do uso racional de medicamentos. E agora o oposto do uso racional de medicamentos. Gente, o que é a automedicação? Automedicar-se é o ato de ingerir remédios para aliviar sintomas, sem qualquer orientação, prescrição ou acompanhamento do seu tratamento. Eu volto a falar, quando a gente faz automedicação, é quando você busca um tratamento sem base nenhuma. Né? Você, eu estou com uma dorzinha de garganta, eu vou lá, eu vou comprar um antibiótico e vou tomar, e às vezes você nem precisa estar tomando um antibiótico, que é um remédio fortíssimo, e o seu caso nem é uma bactéria, porque o antibiótico só funciona quando é bactéria. Se você não tiver com bactéria, não adianta usar antibiótico. Tá? No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos nas farmácias por pessoas que estão se automedicando. Gente, esse número é altíssimo. E as farmácias ganham muito dinheiro com essa nossa automedicação. Por quê? Quando a gente pega e vai lá na farmácia e faz aquele ranchinho de coisa para levar para casa, sem que às vezes fica vencendo na gaveta, fica lá, eles ficam felizes da vida. Os laboratórios farmacêuticos, eles vibram. Eles recebem o nosso dinheirinho lá. Ai, que bom que aquela pessoa está tomando tanto remédio. Ficam felizes da vida, tá? Esse é um número altíssimo, tá? O Brasil é o país número 1 do mundo em automedicação. Nós adoramos nos automedicar, tá? Então, como eu falei antes para vocês, falei sobre que anteriormente a gente, quando a internet começou a ter mais, a gente começou a ter mais acesso à internet, às coisas, na era da informática, começou a ser propício, é bom isso, né? Eu vou pesquisar porque que eu estou com a unha encravada, eu vou lá no Google e coloco unha encravada, aí já me vem uma lista lá de coisas, de tudo que eu tenho que fazer para a unha encravada, né? Só que, ao mesmo tempo que a internet virou um instrumento que auxilia a gente, é o contrário. Porque tem tanta informação, tanta mentira, tanta coisa que não é real, que isso confunde a gente. Né? Então, o que acontece? A internet ela cria um ambiente que a pessoa faz o próprio diagnóstico dela. Tem gente que já vai lá, se diagnostica, já está quase se internando no hospital, né? Pelos sintomas do Google. Né? Esses fatores tornaram o uso indiscriminado de medicamentos um dos principais problemas de saúde no Brasil. A gente não leva esse assunto muito a sério porque a gente não conhece ninguém. Às vezes, assim, mas eu não conheço ninguém que se intoxicou. É porque as pessoas vão parar nos hospitais, nos pronto-socorros, e elas não sabem. Elas começam a passar mal porque elas estão, muitas vezes, envenenadas, estão com excesso de uso de medicação, ou você é alérgico a uma determinada medicação e você não sabe. Então, esses números, muitas vezes, eles ficam abaixo da média e é lá em cima. Né? Tem casos que a gente nem sabe que a pessoa passou mal, teve algum problema de saúde sério, e isso foi agravado ou foi causado pelo uso de medicação indevida. Bom, eu listei umas causas, né? Por que a gente se automedica tanto, né? E eu me incluo também, já me incluí mais. Hoje eu tento não me incluir mais tanto nessa automedicação. Então, a gente tem uma noção de que se automedicar é normal e inofensivo. A gente acha que, nossa, eu posso tomar, tudo bem, não tem problema, é só mais um comprimido, são 40 gotinhas, está tudo certo. Vou tomar um vidro de xarope e vai dar tudo certo. E não é, gente, não é bacana, não. Só que o que a gente vai fazer se a gente tem uma ampla disponibilidade de medicamentos, né? Hoje a gente vai na farmácia, nossa, está cheio de coisinha, né? Tem os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição, que eles estão ali. É antigripal, é xarope, tem de tudo, né? Você pode fazer um rancho para ti e para a família inteira. Então, tem muita disponibilidade de produtos farmacêuticos. Você tem facilidade, a gente tem facilidade. Se você tiver dinheiro, você compra o que você quiser. Infelizmente, a gente compra, às vezes, até medicamentos que só com receita poderiam ser comprados. Mas eu sei que existe um mercado negro
nas farmácias, que vende até sem receita, se você quiser. É triste falar isso, porque é uma coisa que eu não gostaria de estar aqui comentando com vocês, mas existe. E não é incomum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Então, o brasileiro também tem uma cultura de comodidade, que a gente associa ao consumo de fármacos, né? Tipo, está tudo certo, vamos tomar. A noção de que a farmácia é um comércio de conveniência. A gente tem muito essa coisa de que a gente meio que confunde a farmácia com o supermercado, com o shopping center, está tudo junto. E não é, gente. Por isso que a saúde, a gente briga tanto para dizer assim, farmácia é um estabelecimento de saúde. Farmácia não é comércio. Mas a gente tem, sim, uma briga muito grande com as indústrias, com os laboratórios. Porque o que eles querem? Eles querem vender. Eles querem que a gente consuma, que a gente use medicamento, mesmo quando a gente não precisa. Como eu já falei antes, grande difusão de informações médicas e de saúde na internet, né? Hoje, assim, se vocês colocarem automedicação no Google, vai ter muita informação, casos, tem blogs, tem sites, tem redes sociais. Essas informações todas que eu retirei, que eu vou passar para vocês, eu retirei praticamente tudo da internet, só que busquei sites que eu tenho confiança, né? No final, vou mostrar para vocês quais os sites. E a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A internet é um campo minado. Tem muita informação bacana, tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa perigosa, né? Tem muita coisa que está ali para nos enganar. Nem tudo que reluz é ouro, né? Na internet. Gente, quando a gente se automedica, que riscos que vocês estão correndo? Tá? Eu falo vocês, mas é todos nós, nossos familiares, nossos amigos. O risco de intoxicação. Quando você usa doses inadequadas de remédio, você pode causar diversos impactos na sua saúde. Você pode estar tomando um remédio que não tem nada a ver com o que você está sentindo realmente. Isso vai ter uma ineficácia no tratamento. Tá? Você pode causar uma overdose da substância no seu organismo. Por quê? Você está tomando um remédio que não está fazendo efeito. Aí você vai lá e aumenta a dosagem. Ai, gente, não estou ficando bem, então eu vou tomar mais. E aí, overdose de medicamentos. Tá? Interação medicamentosa. Então, às vezes, as pessoas já fazem uso de medicações de uso contínuo. Tem muitas pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, que fazem uso diário de medicações, né? Insulina, para pressão. Acho que os pais de vocês, alguns aí devem fazer uso de medicação, né? Aí vocês imaginam os seus pais tomando essa medicação de uso contínuo, daí vai lá e bota mais remédio em cima, né? Aí um pode anular ou ainda potencializar os efeitos do outro. Isso acontece muito, gente. Acontece das pessoas, às vezes, terem infartos, problemas cardíacos, problemas respiratórios, porque há interação medicamentosa. Um medicamento pode interferir na ação do medicamento que a pessoa usa de forma contínua. Tá? Isso pode levar, inclusive, até ao óbito. Alívio dos sintomas que mascaram o diagnóstico correto da doença. Usar remédios para aliviar imediatamente a sua dor e o seu mal-estar podem esconder a real causa dos sintomas. Assim, a doença não é tratada corretamente e pode se agravar. Tem um caso que é bem comum, que acontece muito nas farmácias do município. E eu vou dar esse exemplo para vocês. As pessoas, em geral, muitas vezes, em função da alimentação delas, ou até de ingerir bebidas alcoólicas, as pessoas têm muita azia, muita dor de estômago. E aí existe um remédio que se chama omeprazol. Não sei se aqui alguém já ouviu falar. Ele é bem conhecido. E aí as pessoas assim, estou com uma azia, estou com elas já querem tomar um omeprazol. Tem gente que toma omeprazol todo dia, em jejum, já para garantir o dia inteiro. Porque a pessoa já vai fazer uma esbórnia, já vai comer um monte de gordura, um monte de fritura, vai beber. Então, ela já toma o seu omeprazolzinho. Gente, isso é extremamente errado. Omeprazol é uma medicação que você usa para tratar úlceras, enfim, existe todo um tratamento, um protocolo estabelecido para o omeprazol, e são pouquíssimos casos que a pessoa usa de forma contínua. Isso não existe. E aí o uso contínuo de omeprazol mascara possíveis doenças graves do estômago da pessoa,
que vão desde uma úlcera até um câncer, né, de estômago. Porque a pessoa fica tomando aquilo, daí vai aliviando, vai passando, fica um pouquinho melhor num dia, no outro dia está um pouco pior, mas vai levando. E aí você deixa de realmente ver. Nossa, mas essa minha dor de estômago todo dia, esse azia, essa, né? A pessoa não vai ver. E isso é muito comum, gente. Assim, nós temos aqui, as pessoas são assim enlouquecidas pelo medicamento omeprazol, tá? Reações alérgicas a gente pode ter também, tá? Isso é bem comum também, a pessoa tomar medicamentos e ser alérgica, tá? Cada vez mais nós estamos alérgicos às medicações, a substâncias estranhas. O nosso corpo, a gente vê, né? A gente já não está conseguindo mais manter aquela imunidade forte, né? Os nossos organismos estão cada vez mais suscetíveis. E a gente viu agora com a pandemia o quanto a gente está suscetível. Pessoas que a gente nem esperava, infelizmente, perderam a vida, né? Então, as reações alérgicas são bem importantes. Você pode... dependência. O que é a dependência? Você passa a usar um remédio sem prescrição e você passa a depender dele. Isso acontece muito com remédios para dor, né? A gente, estou com dor na minha lombar, estou com dor no joelho, dor no pescoço, dor de cabeça, e a pessoa passa a ser dependente daquilo e fica tomando todo dia. Eu tenho que tomar, porque eu vou sentir dor. Eu não posso dormir se eu não tomar o tal remédio, né? Então, cuidar muito com a dependência também. E criar resistência ao medicamento. Gente, o uso indiscriminado de um remédio pode facilitar o aumento de resistência dos micro-organismos. Isso principalmente no caso dos antibióticos, tá? Os antibióticos, como a amoxicilina, azitromicina, amoxicilina com clavulanato, eles são medicamentos assim bem específicos, né? São muito utilizados, mas são bem específicos para determinadas bactérias. Tanto é que você tem que ver se você... eu estou com um sintoma, e muitas vezes você tem que ir lá fazer um antibiograma. O que é um antibiograma? Você vai ver se o seu organismo vai reagir com aquela substância. Então, não adianta a gente tomar qualquer antibiótico, tá, gente? Não adianta. Você tem que fazer o tratamento certinho, tomar o antibiótico que para o tipo de sintoma, o tipo de doença que você está tendo naquele momento, porque o que acontece? O seu organismo vai criando uma resistência. Eu já cheguei a analisar antibiogramas de pessoas que, por uso muito contínuo de medicamentos, principalmente antibióticos, chegou num ponto que a pessoa não tinha mais antibiótico que ela pudesse utilizar. E aí, porque, assim, tem uma gama muito grande. Quanto mais você usa... E isso, assim, é uma coisa que não é só no meu organismo. Quanto mais antibióticos eu tomo, eu coloco em risco toda uma sociedade. Porque essa resistência microbiana que a gente fala, ela vai em cadeia, sabe? Ela vai atingindo quem está comigo, né? Então, por que a gente está cada vez mais suscetível? Por que o meu corpo não consegue mais? Exatamente por isso, gente, porque as bactérias estão se fortalecendo e a gente está ficando mais fracos. Então, gente, tipos de automedicação. O uso abusivo de medicamentos, a polimedicação, quando a pessoa usa mais de 5 remédios ou mais, tá? Já é considerado polimedicação. Mas tu é tão nova. Como assim? Não tu, né? Não. Fiquei apavorada que uma pessoa consiga tomar 5 medicamentos de uma vez. Menina, você não viu nada. Lá, tá. 5 tá pouquinho ainda. Mas já é considerado, 5 remédios ou mais já é polimedicação. E é bem comum, porque as pessoas tomam mais que isso, tá? Uso inadequado de medicamentos antimicrobianos, frequentemente em doses incorretas, ou para infecção não bacterianas, aquilo que eu já falei para vocês. Antibióticos só quando for bactéria. Vírus não é combatido com antibióticos, tá, gente? Não adianta, eu estou com o vírus da gripe, eu vou usar amoxicilina. Não, gente, não vai dar certo, entendeu? Só vai criar resistência no corpo de vocês, que eu acabei de falar. Uso excessivo de injetáveis, nos casos em que seriam mais adequadas formas farmacêuticas orais, né?
prescrição em desacordo com as diretrizes clínicas que eu falei para vocês no começo, que a gente tem na farmácia, diretrizes, protocolos de como usar uma medicação, de como agir em determinada doença, como que funciona esse fluxo, né? Então, quando você toma um remédio que está em desacordo com as diretrizes clínicas, você está se automedicando, tá? Porque você não está seguindo um protocolo, não está seguindo uma bula, não está seguindo, enfim, uma diretriz clínica, tá? Automedicação inadequada, frequentemente com medicamento que requer prescrição médica. Aquilo que eu falei para vocês no começo. Você vai até uma farmácia de algum conhecido, um vizinho, alguém do bairro, e compra um remédio que você precisaria de receita. Isso são os controlados, medicamentos de tarja preta, né, ou também de tarja vermelha, ou os antibióticos, que hoje também a gente precisa de receita para comprar os antibióticos também. Deixa eu só fazer uma pergunta para esclarecer. Qual que é a diferença entre o medicamento de tarja vermelha e o medicamento de tarja preta? Então, os medicamentos tarjados preto, eles trazem como uma descrição, porque eles causam dependência, né? Então, todo medicamento que vem com a tarja preta, ele pode causar dependência. Os que têm a tarja vermelha, alguns precisam a retenção da receita e alguns não. Mas daí não tem a condição de causar dependência, né? Aí a gente vai ter, por exemplo, sertralina. É um antidepressivo bem conhecido, bem utilizado. Ele é tarjado vermelho, né? Por quê? Ele não é uma medicação que pode causar dependência, mas ele é um psicotrópico que precisa de receita controlada, e eu vou reter uma receita na farmácia e uma vai ficar com você ou com o paciente, no caso, né? Então, essa é a diferença da dependência. O tarjado preto tem a dependência, tá? Como fator para ter essa tarja preta, né? Gente, eu trouxe alguns efeitos colaterais de algumas medicações que são bem populares, né? Vamos ver se vocês conhecem essas medicações, acredito que sim. Quem conhece todos aí? Ah. Quem mais conhece todos aí? Eles conhecem. E a dipirona? E descongestionante nasal, quem que fica usando aí direto? Ah, muito que bem, né? Pode parar já. Vocês sabem que agora não dá. Esses dias, né, a tia que foi numa baladinha, num pagode. E eu não levei descongestionante nasal, eu levei um colírio, porque o meu olho fica muito seco nesses ambientes. E a moça perguntou se era descongestionante nasal, porque não podia entrar na baladinha com descongestionante nasal. Agora eu sei, até isso está acontecendo. Não sei, ela me perguntou, eu nem perguntei na hora. Mas acredito que tem alguma coisa a ver assim, com misturas com algumas coisas, enfim. Vamos descobrir. Eu que vou perguntar para vocês agora. Paracetamol, gente, aumenta o risco de lesões irreversíveis e falência dos órgãos. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. Gente, o paracetamol é um dos medicamentos mais tóxicos que existem. Ele é muito tóxico. Eu nem gosto de falar muito sobre a toxicidade do paracetamol, porque, como é uma medicação que a gente tem muito acesso, eu sempre fico com medo assim, de alguém ter alguma ideia, né? Então, é uma medicação tóxica, pode causar mal para o nosso rim, para o nosso fígado. O nosso rim trabalha muito para fazer para que ele saia do nosso organismo, né? Todos os anti-inflamatórios, tá? Usados em excesso, eles podem causar lesão irreversível e falência nos órgãos. A dipirona, gente, ela diminui as células do sangue, né? O nosso sangue é formado por glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Quando você usa dipirona em excesso, você pode diminuir essas células, tá? O que acontece quando você diminui as células do sangue? Você pode ter náusea, vômito, dor abdominal, comprometimento da função renal, sonolência e arritmia cardíaca. Para vocês terem uma ideia, a dipirona ela é tão tóxica quando usada em excesso que ela já é proibida nos Estados Unidos e na Austrália. Aqui no Brasil, como é um oba-oba,
a gente pode comprar dipirona a hora que a gente quiser. E os Estados Unidos é um país também que é muito liberal com relação a medicações. Então, para eles estarem proibindo uma medicação, eu acredito que é porque seja realmente muito tóxica, tá? Gente, o AS. 8 comprimidos apenas, tá? Pode falar. Só sobre a dipirona. Eu já viajei para fora algumas vezes e a maioria dos países para onde eu viajei, a dipirona é proibida. Já foi, e eu viajei sem saber que era proibido e eles apreenderam o medicamento. Olha só, legal. É bem bacana ter uma experiência assim. E a dipirona, realmente, ela é proibida. Eu usei como exemplo, mas eu sei que são vários países que não permitem. Também ela causa, para as grávidas, para os bebês, ela tem reações que não é bacana, tá, gente? O AS, o famoso AS, né, o comprimido cor-de-rosa que a gente mastigava, né, quando era criança, né? Então, 8 comprimidinhos, 8, a cartela vem com 10. 8 comprimidos são suficientes para aumentar o risco de acidez no sangue, tá? É quase parecido com o efeito da dipirona, causa náuseas, vômitos e fadiga, e é uma baixa acentuada da glicose, tá? Os antiácidos, o eno, né? Quem aqui não conhece eno? Eu também, eu gosto de eno, tá? Mas, tipo, eu uso um enozinho lá, de vez em quando, gente. Tipo, toda hora usando o eno não dá. Ó, cada envelope, gente, cada envelopinho de eno tem 0,85 gramas de sódio. Você sabe o que é sódio? É sal. Sódio é sal, tá? NaCl é sal. Então, cada envelopinho tem 0,85 gramas. Gente, é bastante coisa, tá? É muita coisa. Se você tomar 2 durante o dia, 2 eno, você vai chegar a 1,7 gramas de sal, de sódio. Bem próximo da recomendação máxima diária, que é 2 gramas. A nossa recomendação máxima diária é de ingerir 2 gramas de sódio. Aí você vai lá, toma 2 eno, a outra está apavorada. Não, esse realmente eu não tomo. Mas aí ele chega a afetar a pressão sanguínea? Pode afetar, dependendo se você for uma pessoa predisposta, entendeu? Se você já tiver algum problema de pressão, entendeu? Aí é isso que a gente fala, né, prof? É essa coisa da polimedicação, porque daí essa pessoa não vai tomar só 2 enos. Ela vai tomar um eno, daí ela vai tomar hipoclero, daí ela vai fazer uma gororoba lá de não sei o quê, um paracetamol, dipirona. Quando vê, ela está com aquela lambança toda lá e o estômago velho já era, né? Gente, amoxicilina. O abuso desse e de outros antibióticos leva à proliferação de bactérias resistentes a antibióticos, o que é um perigo para a saúde pública, né? As superbactérias que eu já comentei com vocês, tá, gente? Isso é uma coisa bem grave. Uma amiga minha ficou internada agora por um tempo, ela pegou Covid. E dentro do hospital, quando ela estava se recuperando do Covid, ela pegou uma infecção hospitalar com uma superbactéria. E isso piorou muito mais o estado dela, tá? Ela já não estava legal e ela quase passou dessa para melhor. Gente, o descongestionante nasal. O uso crônico de soros nasais com vasoconstritor. O que é o vasoconstritor? Gente, o vasoconstritor é o que vai diminuir o tamanho das veias, tá? Então, assim, quando você fica usando muito em excesso, você está toda hora fazendo esse movimento de vasoconstrição. E chega num ponto que hipertrofia a mucosa nasal, porque toda hora colocando o sorinho, ele ali, você uma hora hipertrofia. E aí você não vê mais, porque não consegue mais fazer efeito, porque hipertrofiou a mucosa de tanto ficar. Mas isso é óbvio, é um uso exagerado a todo momento, todo dia, usar 2, 3 vezes por dia. Pois não, Pro? Usar uma vez ao dia, por exemplo. Eu tenho bastante sinusite, rinite, então, antes de dormir, eu sempre faço lavagem nasal com o soro. Tá. Uma vez ao dia antes de dormir, tem problema? Não, eu acredito que não. Mas, assim, eu acredito que, assim, o que se poderia fazer? Se tem algum dia que tu não vê necessidade de fazer, tu não faz. Mas eu preciso fazer todo dia? Ou tem alguns períodos que tu faz mais, dependendo da época do ano, da temperatura. Tem fatores que vão predispor que você use mais. Mas tem dias que, de repente, assim, eu não preciso hoje fazer, eu não vou fazer.
acredito que sejam mais coerentes, sabe? O soro não é o descongestionante, né? Tem um soro que tu também. lava. Tem o soro, mas também. Esse descongestionante, que é o Sorine, é o Sorine. Né? Sorine, no caso. Sorine, ele causa alguma dependência? Que tem gente assim que não consegue viver sem o Sorine. Causa dependência, exatamente isso. Tu usa também? Todo dia? Praticamente quase todo dia, porque eu não consigo respirar direito. 3 vezes por dia já é um uso que é demais, hein? Não, já tem que diminuir, viu? Eu uso umas 3 vezes por dia, porque eu não consigo respirar direito. Daí... Mas todo dia? Todo dia. E tu já foi ver o que está acontecendo? Por quê? Ou quem que te indicou? Ninguém, é porque eu já usava bastante, porque eu não conseguia respirar. E... Como é que é o teu nome? Eloá. Eloá, eu acho que seria legal você procurar, tipo, o postinho do seu bairro e dar uma conversada com o médico, porque não é legal, até porque você também não está tendo uma qualidade de vida. Você está buscando, assim, ajuda do soro, ok? Ele te dá um alívio, mas todo dia você tem que recorrer de novo. Então, acho que seria bacana fazer uma consulta, tá? A única coisa, tipo, de remédio que eu uso sem o papel escrito que pode usar é o sorinho mesmo, porque sorinho. minha mãe não deixa eu usar nada de remédio, ela me dá um monte de chá. Legal, mas tem que cuidar com os chás também. Mas, assim, vai dar um pulinho mesmo, sabe? Conversa com o médico da tua unidade básica de saúde, porque esse negócio que tu fala que tu não consegue respirar, eu acho bem grave, sabe? De repente tem alguma outra coisa que tu precisa tratar e seria interessante, porque isso que eu falei antes, de repente com o sorinho tu só está amenizando e tu tá com algum problema respiratório, às vezes é uma asma, uma bronquite, alguma coisa que tu precisa tratar e tu só está amenizando, entendeu? Então dá um pulinho, acho que é bem válido. Mesma coisa tu também. De repente vê o porquê que tem essa necessidade. Nossa, eu tenho que usar 3, 4 vezes por dia, todo dia, né, gente? Então é um sinal de alerta, entendeu? A gente tem que ver. No caso dela, acredito que seria interessante ver, porque ela já relata, eu tenho dificuldade para respirar. Então, existe alguma outra situação, e o soro ele só está sendo assim, uma coisa que está aliviando, não está te tratando. Tá? Gente, curiosidades do uso racional de medicamentos. O hábito de ter uma farmacinha em casa e se automedicar com frequência pode resultar em interações medicamentosas que podem piorar a saúde do usuário. Quem que tem farmacinha em casa aí? Socorro, Jesus. Tem a figurinha lá do... Eu também tenho, tá? Gente, esse dado eu achei bem bacana. 30% das internações hospitalares por intoxicação em Santa Catarina, ou seja, 10 pessoas que entram no hospital aqui em Santa Catarina, 10 pessoas entraram, entrou nós, 10 aqui, pessoas, nós 3 entramos no hospital porque estamos intoxicados por medicação. Tá? É um número bem alto. E ocorre pelo uso inadequado de medicamentos. Nem todas as nossas doenças, os nossos sintomas, enfim, a gente está sentindo, às vezes, alguma coisa que é leve, exige o uso de medicamentos, né? E a gente tem essa mania de ser... Ai, me fugiu a palavra. Quando você faz uso de muita medicação, você sempre acha que está doente, enfim. Hipocondríaco. Isso. Então, a gente acha que qualquer doença... O meu marido é assim, eu digo, meu Deus, como você é hipocondríaco. Qualquer coisinha, ele já quer tomar remédio, ele já quer fazer exames. E, às vezes, não há a necessidade, gente. Ou, às vezes, você tomar remédio por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer dor, de qualquer sintoma, entendeu? Não é bacana. Vale mais você tirar um tempinho e ir até a unidade básica de saúde. Eu sei que, às vezes, é difícil, tem fila, tem gente, mas vale mais a pena você ter uma conversa com o médico do seu bairro, ver a situação, ou então esperar um pouquinho. Realmente, eu acho que eu não estou bem, acho que tem algo que não está legal no meu corpo, eu vou procurar uma ajuda, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo uso das medicações, porém, com racionalidade, tá, gente? Não abusar de nenhuma substância, tá? Eu sempre digo que entre a dose e o veneno
né, é a dosezinha ali, né? Entre o veneno e o remédio, é a dose, né? Quando jogamos medicamentos no lixo comum, eles podem ser utilizados por pessoas que trabalham em lixões, ocasionando intoxicação e até a morte. Isso entra como uso racional, gente, porque nós temos muito esse hábito de jogar medicamento no lixo, tá? Isso não é legal, porque quem faz a coleta de lixo pode estar utilizando essas medicações e se automedicando, tá? Então, hoje nós temos pontos de coleta, as farmácias do município coletam os medicamentos e também a Droga Raia tem dentro das farmácias onde você pode estar levando, sabe? Eles têm, é bem legal. A Droga Raia tem uma caixa e lá você coloca gotas, comprimidos, xarope, líquidos, separadinho tudo, sabe? Então, quando vocês têm alguma medicação que venceu, que sobrou na casa de vocês, nunca joguem no lixo comum, nem privada, essas coisas, nada. Levem em postos de coleta nas farmácias ou então em algum local que tenha, tipo a Droga Raia, tá? A automedicação já é um hábito no Brasil. 77% dos brasileiros, nós, bonitos, estamos incluídos, né? Fazem uso de medicamentos sem orientação qualquer. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca de 30 mil casos de internação são registrados por ano no Brasil por decorrência de intoxicação. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas é um sistema que funciona no Brasil inteiro. E ele recebe ligações, denúncias, você pode ligar também, falar, mas existe um controle. Não tem como confiar 100% nisso, né? Os dados não são 100% confiáveis, mas é uma fonte que a gente busca para ter dados relacionados à intoxicação farmacológica. Tá? Os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios estão entre os medicamentos que mais intoxicam. Tá? Analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. E são medicamentos que são isentos de prescrição. Então, está aí, né? A gente brigou tanto, foi feita uma briga grande para que esses medicamentos não precisassem de receita. Hoje, eles estão disponíveis para nós nas farmácias. E, oficialmente, são realmente os que mais intoxicam. Tá? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, calcula que 18% das mortes por envenenamento no Brasil podem ser atribuídas à automedicação. Podem por quê? Como falei para vocês, os dados eles não são 100% confiáveis aqui no Brasil. Tá? Mas a gente acredita, a gente fala no meio farmacêutico que esse número é praticamente o dobro. Se eles estão notificando 18%, a gente acredita que esse número chegue em torno de 40%. 23% dos casos de intoxicação infantil estão ligados à ingestão acidental de medicamentos armazenados em casa de forma incorreta. Então, isso também acontece com frequência. A gente tem as nossas farmacinhas lá, e as nossas crianças, nossos bebês, às vezes, têm acesso, vão lá, se usam as medicações, e ocorre muita internação de criança por causa disso, tá? Porque tem acesso, e esses medicamentos estão lá na nossa gaveta, e acontece, gente, é bem complicado, tá? Agora cheguei aqui. Os principais prescritores leigos e informais do Brasil. Vamos ver quem se enquadra no que aí. Gente, todo mundo tem um tio, um parente, né, que é o prescritor da família. Ó, a família prescreve 68% dos remédios. Quem que tem aí um parente que adora prescrever remédio para todo mundo? Pois é. Então, a família, olha, o balconista da farmácia, gente, o balconista da farmácia. Se você for na farmácia, você diz para o cara assim, eu quero uma cartela de paracetamol. Quando tu vê, tu está saindo de lá com uma sacola cheia de coisa. É polivitamínico, é vitamina para isso, é não sei o quê, para... Tu sai da farmácia cheio de coisa, né? Então, assim, os balconistas de farmácia, gente, eles são pessoas que têm um conhecimento imenso, a maioria das vezes, sobre medicação. E eu respeito muito esse trabalho, já trabalhei em farmácias, só que a gente tem que cuidar, porque muitas vezes eles estão lá realmente para vender. Eles querem que a gente compre, né? Então, o balconista da farmácia também gosta bastante de prescrever um remedinho. Ele olha para ti e diz assim, mas tu está com um pouco de olheira, né? Vamos levar um complexo B aí. E aí a gente leva, porque tu pensa, meu Deus, mas será que eu estou assim, estou com anemia, um pouco de ferro, né? Qualquer coisa assim, e vai.
E eu já gosto de um creminho, né? Eles não me enganam nos medicamentos, mas na farmácia eu adoro um creminho, né? Mas nos medicamentos eles não me enganam. Amigos. Os amigos da onça aí, que prescrevem remédio para os amigos. Quem que é? Ó, gente, os nossos amigos prescrevem medicamento. A gente prescreve para os nossos amigos, e os nossos amigos prescrevem 41% da população. Os vizinhos, que quando eu brinquei, né, eu disse, agora a gente não busca mais uma xícara de açúcar, a gente busca uma cartela de paracetamol. Os vizinhos prescrevem 27% a vizinha. A vizinha sempre tem uma receita para te dizer, né? Ah, usa isso que vai dar certo. Usa aquilo lá. Não, compra tal coisa que vai melhorar. A minha mãe é campeã. Ela tem um problema no joelho. Olha, se eles disserem para ela que ela tem que jogar, não sei o que, barro com terra no joelho, ela vai lá e faz. E eu digo, mãe, pare de fazer isso. E eu sou farmacêutica, gente. Eu vejo a minha mãe fazendo isso, porque os vizinhos... Não, olha, é bem assim. E os artistas de TV, gente? Artistas de TV, porque assim, hoje, no Brasil, graças a Deus, a gente tem um controle um pouco maior da mídia. Mas, uma vez, a gente tinha muita propaganda médica, odontológica, de produto farmacêutico na TV. Hoje, a Anvisa, os órgãos reguladores, eles deram uma parada nisso, sabe? Porque a gente vê pela rede social. Quantas pessoas influenciam vocês pelo Instagram? A comprar certa coisa, agir de certa forma. Então, você vê um artista, você vê uma pessoa conhecida te indicando algo, gente, você vai lá e vai comprar. Tem muita gente que faz isso. Então, os artistas, as pessoas públicas, eu digo de forma geral, nos meios de comunicação nos influenciam de forma positiva e de forma negativa. Então, a gente também tem que ter uma autocrítica. Isso é bom realmente para mim? Isso serve para mim? Isso vai ser bom? Né? Então, sempre a gente dá uma frisada, assim, porque o artista, a pessoa pública, tem gente muito boa, muito legal, mas também vocês têm que entender que, por trás de alguém que está oferecendo um produto farmacêutico, existe uma indústria farmacêutica. E essa indústria farmacêutica está, sim, patrocinando essa pessoa para oferecer um produto tal. Né? Então, a gente tem que ter autocrítica. Isso é bom para mim? Por que essa pessoa está me indicando isso, será? Sempre pensar, tá, gente? Sempre ligar o nosso pensamento aí. Aí uma listinha, gente, dos medicamentos mais consumidos por conta própria pelos brasileiros. Os analgésicos, que 48%, né, para dor. Os anti-inflamatórios, que entram juntos ali, né? Relaxante muscular, 26%. Antitérmicos, descongestionante nasal, expectorante, que são os xaropes, os antiácidos e os antibióticos, tá? São os que mais a gente consome por conta própria aqui no Brasil. Gente, aqui estão as fontes que eu usei, então, que eu falei para vocês, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa é o órgão a nível nacional que regula medicações, portarias, tudo. E nós temos as visas locais. Os estados e os municípios todos têm as suas próprias vigilâncias sanitárias, tá? Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, nota aos farmacêuticos da cidade, o Conselho Federal aqui de Farmácia de Santa Catarina, a Escola de Educação Permanente, saúdedebate.com.br e CTQ, que é um órgão também que faz bastante pesquisa relacionada a consumo de medicação, e o BVSMS, saúde.gov.br, tá? Então, também são fontes que vocês podem estar consultando sobre esses assuntos, tá? E é isso, gente. Então, assim, saber usar a ciência é saúde. Hoje eu vim também passar essa mensagem para vocês. Eu sou farmacêutica, mas eu sou extremamente contra o uso de medicação em excesso. Eu trabalho na saúde mental, trabalho no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, e ela falou que acha impossível. Eu tenho pacientes que usam 20 medicações, porque aí você usa a medicação da básica, que a gente chama para pressão, e aí você usa os medicamentos psicotrópicos para dormir, para depressão. Então, é um monte de medicação. Então, eu sou extremamente contra a polimedicação. Tá?
Sempre falo para os meus pacientes, isso parece banal, eu sei, talvez vocês pensem, que chata, né, tá aí falando esse tipo de coisa, mas eu sempre vou insistir. Essa é a minha mensagem hoje para vocês, tá? Procurem ter uma alimentação saudável, sem excesso de sal, pouco açúcar, mas eu adoro um açúcarzinho. Mas eu tento diminuir. E gorduras. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha uma boa noite de sono. Isso é essencial para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente fazer tudo. Bebam água, 2 litros por dia, no mínimo. Evitem fumar, evitem bebidas alcoólicas e não se automediquem. Obrigada por vocês me ouvirem. Gente, eu só queria... Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu queria perguntar que às vezes minha avó vai na farmácia e compra, sabe aqueles comprimidos de plástico? Tem uns que é metade branco e metade alguma cor. Eu quero saber se a cor significa alguma coisa ou... Você sabe para que é? É pressão? Ela tem pressão alta? Não. Eles são coloridos, tem uma tem uma no meio e uma. Então, tem algumas medicações que eles fazem uma tipo assim para pressão, tem uma combinação de medicações que é, por exemplo, clortalidona mais losartana, ou aí eles fazem esse comprimido que é com 2 substâncias. Pode ser essa a situação. Aí eles usam 2 substâncias num comprimidinho só, a pessoa toma, e para um fim. Acredito eu que seja isso, tá? Mas eu não tenho certeza, teria que saber qual que é para eu te responder mais, assim, com mais certeza. Mas existe essa situação de ter 2 substâncias no mesmo comprimidinho, que a indústria farmacêutica, né, faz esse comprimidinho, e aí tem as 2. Ou tem também os antigripais, que são assim, né, que tem o dia e tem o noite, né? Eles são coloridinhos, eu lembro de alguns antigripais, tipo Cimegrip, também essa situação. Mas acredito que a tua avó usa sempre, é contínuo? É uso direto? De vez em quando? Quando ela sente alguma coisa... Tá, agora a gente vai ficar na dúvida, viu? Mas pode ser essa situação, então. Tem alguns medicamentos que têm essa dupla cor aí. A minha mãe, ela usa 3 remédios por dia, que ela tem que ela é dependente de remédio. Um é para depressão, que ela teve depressão pós-parto. Outro é para dor de pressão, que ela tem muita pressão alta. Um é o losartana, que você falou, e outro eu não lembro qual que é. E além disso, ela usa o antidepressivo, né? Uhum. Isso, né? Mas, assim, ela deve fazer o acompanhamento na unidade básica, né? Sim, ela tem a receita. Sim. Faz então, anos que ela toma esses 3 remédios. Acredito, assim, a princípio, que esteja tudo certo, né? Porque, às vezes, as pessoas têm essa necessidade de fazer o uso contínuo de medicamentos para depressão, né? É bem comum. E sem problema nenhum, ela deve pegar as receitas com o médico, tudo certo, assim. E a pressão é aquela coisa, né, gente? Se você tiver uma vida saudável, você pode não precisar mais de remédios para pressão. Eu tinha hipotireoidismo, tá? Eu fui diagnosticada e eu passei um tempo tomando um hormônio para controlar. E aí eu resolvi assim, não, vou mudar um pouco alguns hábitos da minha vida. Né, passei uns 2 anos, daí eu já, né, tinha engordado um pouco, não estava bem sedentária, e aí comecei a praticar atividade física, ir para academia, e aí me livrei do hormônio para tireoide, tá? Foi ótimo para mim, sabe? Tirei e, gente, não é bobagem, façam atividade física. Mas acredito que esteja tudo bem tranquilo, tá? Controle da pressão é normal, até porque tem gente também que é predisposta a ter pressão alta, tá? É uma predisposição genética. Você, mesmo tomando remédio, tem que ficar monitorando, tem que ficar em cima, entendeu? Exatamente. Então, existe uma predisposição, sem problema nenhum, e o antidepressivo, tranquilo. É algo que está sendo acompanhado, não vejo problema nenhum. Bem tranquilo. Parabéns para tua mãe, está tudo certo. Eu tenho
Duas perguntas, na verdade. O farmacêutico, ele tem como questionar a receita do médico? Tem como. E aí, eu que sou paciente, no caso, eu faço o quê? Eu volto para o médico ou acredito no farmacêutico? Então, vai depender muito da situação que você tiver. Por exemplo, assim, na rede pública, a gente, quando pode e quando tem algumas aberrações, assim, né, a gente questiona, assim, e a gente, na saúde pública, a gente tem acesso ao médico, né? Tipo, a minha unidade que eu trabalho trabalho muito próximo aos médicos, né? Então a gente sempre questiona, levanta situação, entendeu? E é bem como eu digo, assim, existem protocolos clínicos e diretrizes que a gente segue, principalmente no SUS. No particular, eles têm as questões deles, daí são outras situações que às vezes podem ir, né? Mas assim, tem coisas que vou te falar do SUS, assim, a gente tenta seguir o que é protocolo e o que é diretriz, né? E também temos a REMUME, que é a relação de medicamentos nacional e municipal. Então a gente segue mais ou menos aquilo que está ali. O que fugir muito daquilo, a gente questiona, sim. E dependendo do que você está tratando, eu acredito que você poderia estar, né? Mas você está se baseando no quê? Para o farmacêutico, né? Por exemplo. E ele teria que de repente te passar uma informação, né? Olha, acontece muito. A gente tem um grupo de farmacêuticos e volta e meia tem alguma prescrição, algo às vezes que não está legal, ou até também ocorre algum erro. Isso é bem normal, gente, porque posto de saúde é bem tenso, né? Tem muito atendimento, muita gente. Mas é importante isso. Hoje a gente segue protocolos e diretrizes, né? A gente não tem muita invencionice, assim, sabe? Tipo, eu vou dar um tratamento baseado... Não. Você tem que seguir mais ou menos o que já está pré-estabelecido para o sintoma que tu está tendo, ou para a doença, ou para o que tu vai tratar. Então, pode acontecer, sim. E aí tem que ver o que está, né? Mas tem as exceções, assim, sabe? Às vezes a gente tem algumas discussões ali no grupo, porque, dependendo do tipo de doença, você pode aumentar a dosagem, diminuir, sabe? Mas tudo dentro, mais ou menos, de um protocolo. Isso. E a outra pergunta é em relação a medicamento de tarja preta e vermelha. A sertralina é vermelho? Isso. Então, se uma pessoa toma a sertralina, se ela quiser parar do dia para a noite, ela não precisa fazer o que a gente fala de desmame, assim? Porque não. Todo medicamento de uso controlado, o correto é você fazer desmame. Tá. Não parar de um dia para o outro, de uma hora para outra, porque isso pode causar o que a gente chama de efeito rebote. Eu nunca indico para nenhum paciente que eu atendo que descontinue medicação. Eu não quero mais isso aqui. Agora já estou dormindo bem, eu vou parar de tomar. Eles são bem assim. Não, gente. Eu sempre faço isso e dá muito certo com a maioria dos pacientes, porque a questão do dormir, existem pessoas que têm dificuldade imensa, realmente, têm insônias, problemas graves, mas a maioria das pessoas está passando por situações difíceis na vida e aí atrapalha o sono. Mas isso são situações. Então, você vai usar a medicação por um determinado período, depois você vai fazer desmame. Mesma coisa a depressão, esses outros sintomas. É possível fazer desmame. E eu sou contra. Pessoas, profissionais da área de saúde, que dizem para a pessoa largar a medicação de uma hora para outra, eu não vejo isso como... E a gente tem assim, exemplos, casos lá, de que acontece exatamente isso. Não dá certo, a pessoa fica mal, porque aí você tem realmente sintomas que voltam, e o rebote, que é um sintoma daí que é mais forte. Aí vem de uma forma... Eu não recomendo. Recomendo o desmame de todos os psicotrópicos. Todos. A minha mãe, ela toma remédio para depressão e para ansiedade. Só que ela toma bem pouco, porque tipo, ela não está mais tomando. Ela para de tomar, ela esquece de comprar. E um mês ela tá boa, no outro mês ela tá muito ruim, muito brava. Aí, a maioria das vezes, ela acaba ficando brava. E... ela simplesmente esquece de comprar o remédio, né? Tá, e ela faz algum tratamento ou ela faz por conta própria isso? Ela fez por conta própria. Daí, assim, o legal seria, que nem eu falei para ti, a mesma coisa que aconteceu contigo, né? Dela procurar uma ajuda,
né, ou da unidade básica de saúde, ou até, nessa situação que tu está me falando, até da nossa unidade lá, que é o CAPS, ela pode passar por um acolhimento. O CAPS tem demanda espontânea, tá, gente? A gente trata de doenças mentais graves e persistentes, mas a nossa demanda lá é espontânea. Então, a qualquer momento, a partir de 18 anos, tá? Os pais, alguém que vocês conheçam que esteja precisando, pode buscar o serviço, vai ser atendido. A gente atende de porta aberta durante o período da manhã e à tarde. Fica na rua 916, número 382, atrás da 1500 do posto central. E é um serviço aberto à comunidade e eles podem fazer uma avaliação dela, assim, ver o que está acontecendo. Mas é bem importante, assim, principalmente psicotrópico, remédio controlado. Você tem que fazer o tratamento. Por exemplo, a sertralina, a gente só vai começar a ver efeito depois mais ou menos de 20 a 30 dias no organismo da pessoa. Porque o teu organismo ele vai se acostumar com aquela substância e vai começar a produzir a serotonina, a dopamina, aí começa, né? Aí, quando você para, o que acontece? Desce lá embaixo. Tipo, começou a equilibrar, começou a ficar legal ali as substâncias, né? E aí a pessoa para de tomar do nada, daí desce lá embaixo. Entendeu? Então, é isso que acontece com a tua mãe. Ela está bem, daí ela para de tomar o remédio, e aí as substâncias que o remédio estava regulando caem lá embaixo. Aí ela fica de novo irritada, de mau humor. E é bem isso, não está fazendo o tratamento correto. Tá? Isso é uma forma de automedicação e que, no caso dela, está só trazendo malefício, né? Eu vou fazer uma última pergunta para finalizar, porque nós precisamos encerrar. O anticoncepcional, ele é considerado uma automedicação? Isso foi prescrito em algum momento pela médica, por uma gineco? Não. Então, pode tomar o resto da tua vida, a menos que você, em algum momento, apresente algum sintoma, ficou menstruada no meio do ciclo, ou está com alguma outra coisa, né? Sintomas, nós mulheres conhecemos, alguma... agora começou a me dar acne, que é uma coisa menos drástica, mas assim, se não. Eu tomei 20 anos o mesmo anticoncepcional, que foi prescrito uma vez para mim. E depois eu resolvi que eu não ia mais. Mas, sendo prescrito e te fazendo bem, o teu ciclo normal, não vejo problema. Perfeito. Silvia, eu queria agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Agradecer em nome ao presidente, vereador Marcos Kurtz, e ao diretor da escola, vereador Gelson Rodrigues. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada eu. Você acompanhou a Escola do Legislativo.